Bom, o estudo de hoje é sobre a Parashá Lech Lecha, que vai de Gênesis do capítulo 12 até o capítulo 17. Lech Lecha se refere à saída de Abraão do meio de sua parentela. Eu gostaria de chamar a atenção, se alguém quiser acompanhar também no estudo, depois eu vou mandar no grupo o PowerPoint que eu fiz, né, do estudo, e mando para os irmãos que quiserem depois também só me chamar. Mas ali, em algumas partes eu vou estar lendo a passagem, algumas partes a gente vai pular, por não ter tanta relevância, mas é uma paraxá um pouquinho extensa. Mas nós vamos tentar entrar em detalhes ali que chamam nossa atenção e que fazem menções aí ao que o glorioso Deus, o Eterno, ele quer da gente, né? Então, ali começamos em Gênesis 12, capítulo 12, versículos de 1 ao 3, é falado assim, seguindo as palavras do Eterno. Ora, o Senhor disse a Abraão: saia de tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te dei, que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então aqui, né, meus irmãos, a gente já vê que Abraão já tinha um chamado, Deus pede para ele sair. Por que ele fala, né, do seu povo, da sua parentela, da sua terra? Que era justamente para Abraão ali pegar o que ele já tinha conquistado, porque Abraão sai dali e já leva alguns pertences, ele leva sua esposa e leva seu sobrinho Ló. Então, quando a gente entende ali, né, pelo os estudos judaicos ali que mencionam, né, essa parte da Paraxá, eles falam que Deus fala justamente assim, que é para Abraão sair do meio de todo aquilo que prendia ele. Ali na terra já tinha muitos ídolos, né? O pai dele já era idólatra, também não tinha um bom caráter, né? Algumas passagens nos lembra isso. E Deus pede para ele largar então a parentela dele, as terras dele e o povo. Ou seja, larga tudo, larga o seu jeito de ser e vem se fazer novo comigo. Então Deus ali já faz uma promessa para Abraão, né? Que dele sairia uma grande nação e ele seria abençoado. E ele já diz ali algo que viria a acontecer depois. Algumas nações iriam abençoar ele e outras iriam amaldiçoar. E a gente aí pode ter uma reflexão lá em Salmos 122, né, versículos 6 e 7, que pede para a gente orar por Israel, né, pelas aquelas terras, por aqueles povos e pelos nossos irmãos que ali estão, né? Então, desde aí, Deus já sabia sobre as descendências, o que causaria, né, as descendências de Abraão. Então eu acho que esse primeiros 3 versículos chama a gente já a fazer uma reflexão, né, do que Deus nos pede, se a gente está fazendo realmente o que Deus nos pede, e a gente fica, mas como que eu vou saber o que Deus nos pede, né? Eu tinha muito desse pensamento, mas a gente lendo a palavra dele, estudando, meditando, fazendo uma techuvá, a gente consegue entender o que ele nos pede, que é seguir as suas ordenanças, né, os seus estatutos e ter uma fé genuína em Cristo, né, que ele nos pede e ele nos prova ali em Apocalipse, se não me lembro é 12:14 ou é 14:12, né, que ele fala, aqui está a paciência dos santos, né, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então precisamos ter os dois para poder ser santos e ser salvos. Se vamos conseguir, né, é uma outra questão, mas cabe a gente lutar para isso acontecer, né? Então, passando aqui, os principais objetivos desse início aí é a fé, né, e a obediência de Abraão. E daí a gente vai para Gênesis 12, de 4 a 9, né?
que partiu Abraão levando seus pertences e seus mais próximos e tudo que já havia conseguido. Levou sua esposa, Saraí, e seu sobrinho Ló. Ao chegar em Canaã, próximo a Siquém, Deus aparece a Abraão e promete aquelas terras. Então, em gratidão a Deus, Abraão edifica um altar. Então, a gente consegue imaginar duas coisas aqui. Abraão saiu ali atrás, né, sem entender nada, simplesmente pegou Saraí, pegou Ló, seus, vamos se dizer, seus escravos, não é escravo a palavra certa, me falhou a memória, e seus servos, e saiu com eles, sem tubiar, sem nada. E lá na frente, quando ele chega a Canaã, Deus olha para ele e fala, né, que aquelas terras são prometidas para ele. E logo aí, então, Abraão já fala, nossa, como foi bom obedecer a Deus quando saí. Olha a promessa que ele está fazendo. E Abraão, em gratidão, edifica um altar ali. Então, ele edificando um altar, a gente já vê algumas coisas, né, que Abraão já seguia uma lei, já seguia uma, como que eu posso dizer, meio que uma doutrina, não seria essa palavra também certa? Nessas horas acaba falta as palavras. Um rito, vamos se dizer, né? Que ele já trouxe ali de ouvir de Caim e Abel. Então ele edificou um altar em gratidão a Deus, né? Nessa presença aí, para agradar a ele, né? E foi obediente, né? Então vemos mais uma vez a obediência de Abraão e a conquista por ser obediente às terras que Deus promete a ele, né? Então aí dando sequência, em Gênesis 12:10, fala que ali quando ele chega havia muita fome, ali por onde ele pela passagem dele até chegar ao Egito, ele viu uma situação de muitas pessoas passando fome ali na região, né? Aí de 12 a 11, 13, Abraão, ele, antes de entrar ali na terra, ele pega Saraí e ele começa a inventar uma mentira. Ele sabia que Saraí era bonita e que se os egípcios vissem ela, eles iriam tomar ela para Faraó, né? E então ele inventa uma mentira ali e fala para Saraí que se alguém me perguntasse, para ser chamada de irmã. A Bíblia fala, né, essa passagem, alguns comentários falam que eles eram meio irmãos, né? Então que não era uma mentira completamente mentira, era uma meia mentira, meia verdade. E só que mesmo assim Deus acaba abençoando Abraão, entende da mentira dele ali, né, que foi por uma boa causa, né, assim, foi para se proteger, por mais que ele não teve 100% uma confiança em Deus. E ali em Gênesis do capítulo 12, do 14 ao 15, acontece exatamente isso. Os egípcios vê Sara, fala para o faraó e o faraó toma Sara para morar ali com ele no castelo ali dele, ali na casa ali de Faraó. E aí, por causa disso, Faraó acaba tratando bem Abraão, né? Então ele acaba fazendo tudo para Abraão, deixando Abraão com boas terras, levando refeições a Abraão. Então, por conta disso, ele já tomando Sara para ser sua esposa, ele acaba tratando bem Abraão. E aí, Gênesis 12, de 17 a 20, nos fala, né? Que no versículo 17, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas. Chamou, pois, Faraó a Abraão e disse-lhe: que isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher, e me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora pegue sua mulher e vá. Faraó então manda seus homens observar Abraão e os seus indo embora. E aqui cabe a reflexão, né? A mentira de Abraão. Abraão mentiu por medo. Nós mentimos como e para quem ou para o quê?
Será que estamos vigiantes nos caminhos de Deus para não tropeçar em nossas próprias mentiras lá na frente? Então a gente tem aquele ditado, né, que mentira tem perna curta, e a gente tem que tomar cuidado. Então a gente tem que ter uma vida vigilante em Deus, para a gente não precisar mentir em nada, nem que seja aquela mentirinha pequena para um filho, né, nem uma mentira estrondosa para a esposa. De repente perdi um emprego e vou tentar me virar, peguei aquele dinheiro do emprego, joguei tudo no jogo do bicho e perdi, agora estou louco, e começa a contar uma mentira que lá na frente, né? Então aqui é uma reflexão, pode ser isso como pode ser diversas coisas, né? A gente levar a vida dentro da verdade nos nossos meios, nós somos testemunho de Deus, né? A gente como uma congregação forte, que os irmãos se mostram fortes. Semana passada a gente teve nossa reunião, teve bastante irmãos ali, irmãos que não puderam ir, mas que assistiram, que sempre está unido ali em fé, em oração. É muito importante essa união da gente como congregação. E quando eu falei para o Rabino, né, que queria começar a trabalhar na obra de Deus, me dedicar à minha vida, né? E essa semana aqui foi uma semana que eu parei praticamente assim, fiz meu trabalho certinho, mas eu parei e me dediquei a semana toda fazendo vídeos referente a essa paraxá, postando e me dedicando. Eu terminei os estudos agora há pouco e foi assim, foi abdicado total essa semana para Deus, e eu espero que daqui para frente eu possa mais e mais estar dentro da obra de Deus. Então eu acho que é uma reflexão. A minha outra apresentação foi da vida de Sara, né? E agora praticamente a vida ali, uma passagem de Abraão. Então isso me faz estudar muito, né? E estar bem conectado com a palavra de Deus e ter o conhecimento, e estar passando agora com os irmãos um pouquinho do estudo é fantástico. Então tudo que vem de Deus acaba sendo bênçãos em nossas vidas. Vamos continuar. Gênesis do capítulo 13, do 1 ao 12. Do 13, 1 ao 13, após sair do Egito para o Neguebe, e sendo Abraão muito rico, Abraão volta onde estavam as terras, até o altar, e invoca novamente o nome de Jeová. Então Abraão sai do Egito, ele é expulso ali do Egito, e ele volta para o Neguebe, ali onde ele já tinha feito sua moradia antes de descer para o Egito. Então ali ele volta para aquele altar que ele tinha levantado, e novamente ele agradece a Deus, porque ele acabou saindo do Egito com mais riquezas, e nada lhe aconteceu, nem com ele, nem com Saraí, nem com nenhum dos seus servos ou seu gado, com nada. Então ele agradece mais uma vez. E ali do 13, do versículo 5 ao 6, Ló, que ia com seu tio, também era rico e com bastante rebanho, e a terra já não podia mais sustentá-los, para que habitassem juntos. Então houve contenda entre os pastores de gado de Ló e de Abraão. Para não haver mais briga, Abraão pede a Ló que escolha qual terras ele quer habitar. Então Ló, nesse momento, ele olha para o lado e vê que as terras para o lado de Sodoma e Gomorra eram lindas, tinham os pastos verdes. E ali ele meio que cresce os olhos, né, e fala, então tá bom. Eu fico com o lado aqui para o lado de Sodoma, e você fica com o restante. Então aí Abraão começa a habitar, né, com essas outras terras que não tinha, era olhar e ver um deserto, e Ló vê toda aquela pastagem ali para o gado dele e tudo, e escolhe essas terras. Mas a Bíblia já fala que quando houve essa escolha, a Bíblia cita que para o lado de Sodoma já havia homens maus. Então, ali no capítulo 13, do versículo 14 e 15, após a separação, o Senhor aparece a Abraão e falou: olhe para a sua volta,
porque toda a terra que vê eu te darei. Aí do 16 ao 17 ele ainda fala: farei a tua descendência como o pó da terra, ninguém poderá contar. Ou seja, ele olha ali para Abraão e fala: tudo isso aqui vai ser seu. É, estando ali no meio do deserto, aquele tanto de areia, e ele fala: tá vendo essas areias? A sua descendência será mais do que isso daqui, ninguém poderá contar, né? E ali no 13:18, Abraão muda as suas tendas e foi habitar os carvalhais de Mare, que é junto a Hebrom, e levantou ali um altar. Então, olha quantas vezes, de tudo que foi acontecendo, quantas vezes ele já levantou um altar, né? Hoje a gente não precisa mais, né, do sacrifício, de levantar um altar, mas as mínimas coisas ali, Abraão foi agradecer a Deus, né? Então, acho que em tudo a gente precisa agradecer a Deus, desde o nosso levantar, né? Que já é uma bênção, a gente poder respirar, né? Como que o corpo faz esse movimento, né? Sem a gente precisar imaginar o corpo estar ali funcionando automaticamente, né? Então, estamos vivos, temos parentes, familiares, próximos, longe, estamos reunidos aqui, então tudo é para honra e glória mesmo de Jeová, né, meus irmãos? Tudo é bênção, tudo é gratificante, tudo devemos a Ele. E aí a gente parte para o capítulo 12, para o capítulo 14, desculpem. Capítulo 14, do 1 ao 11, sucedeu que próximo às terras de Sodoma havia muitas guerras. Os reis de Sodoma e Gomorra fugiram e alguns deles acabaram caindo em poços de betume que haviam ali. Então ali já começou a ter algumas guerras, não se fala quanto tempo depois, mas ali que aquelas terras, por já terem homens maus, eles começaram a entrar em conflitos. E no capítulo 12 a 17, nessa guerra, apossaram de Ló, sobrinho de Abraão. Apossaram também de seus pertences e parentes. Um dos servos ali de Abraão, de Ló, fugiu e chegou até Abraão e contou o que havia acontecido. Então Abraão juntou 318 homens dos mais capazes, nascidos ali na sua casa, e os perseguiu até Dan. Abraão os venceu, os reis, e voltou à sua terra. Aqui o que a gente vê de interessante também Abraão junta um número que a Bíblia fala exato de ser 318, e alguns livros ali judaicos ou algumas pesquisas que eu fiz mostram que esse número 318, por ser muito exato, o hebraico tem muita numerologia com as letras do alfabeto. Então pode ser que só saiu Abraão e Eliezer, que era seu... como que se fala? Seu servo. Como também pode ser literal, que saiu 318 homens, os mais capazes, assim como a própria palavra está falando, né? Então tem isso daí, mas olha quantos homens são, 318. E Abraão não eram homens ali, aquele povo de guerra, né? Então foi a primeira vez que eles precisaram realmente sair para a luta. Então imagina aquele povo ali, eram acho que 4 ou 5 reis, não me lembro exatamente, ou seja, eram 4 ou 5 reinados que entraram em guerra, quantos milhares ali de soldados não tinha? E eles foram à noite, mais uma vez, sob providência de Deus, com 318 homens somente. E ali eles venceram e trouxeram o seu sobrinho de volta, sua família, e nada aconteceu com eles. Então a promessa ali para Abraão e a proteção de Deus sobre os seus ali, as mãos de Deus sempre pesando, sempre estando em cima ali, né, dos seus filhos, sempre abençoando e protegendo, né? Que lindo. E aí o capítulo ainda 14, de 18 a 24, fala de Abraão, após vencido a guerra, encontra com Melquisedeque. Melquisedeque, aqui a Bíblia fala que ele era rei de Salém, ele trazia pão e vinho, e ele era sacerdote do Rei Altíssimo. Abençoou ele Abraão, e após abençoar, Abraão deu-lhe o dízimo de tudo.
E aqui, meus irmãos, o Rabino, ele costuma falar bastante sobre essa passagem de Melquisedeque. E aí a gente nos faz refletir mais ainda. Como que Abraão deu o dízimo, né? Então ali atrás a gente viu que Abraão já fazia um altar em referência ao que já tinha lá atrás com Caim e Abel fazendo é, como que fala? Fazendo, me sumiu a palavra de novo, levando as primícias, né, para ele ali. E agora ele dando o dízimo a Melquisedeque. Então, talvez no Éden, realmente, já havia Deus mostrando para Adão e Eva sobre as leis, falando sobre o sábado, né, um dia de descanso, adoração, o sétimo dia, já falando de dízimos e ofertas, já falando de oferta ali, né, para Caim e Abel, e as tradições veio trazendo, porque ainda não tinha as leis mosaicas nessa época. E aqui a gente tem uma alusão de Melquisedeque a Cristo. E em Hebreus capítulo 7, depois se os irmãos puderem passar para dar uma olhada lá, explica essa passagem e essa assimilação aí de Abraão de Melquisedeque com Cristo, né? Que ele já era rei e sacerdote, que é o que Cristo é hoje. Hoje ele é nosso sacerdote e nosso rei segundo a ordem de Melquisedeque. Então isso lá em Hebreus acaba ficando mais claro, porque Melquisedeque praticamente só tem essa passagem na Bíblia que fala dele. Então é bem interessante depois os irmãos irem estudarem, e se tiverem dúvidas sobre a explicação de Melquisedeque, eu tive, e depois a gente possa tirar com o Rabino. Tá bom, meus irmãos? Então vou dar sequência. E aí a gente parte para o capítulo 15, de 1 a 21, da promessa de um filho. Então, do capítulo 15, do 1 ao 3, após esses acontecimentos, Deus em uma visão mostra a Abraão o quanto ele é grande. Abraão, porém, sem descendentes, se preocupa, pois seu herdeiro seria Eliezer, seu servo. Mas Deus fala que sairia de Abraão um herdeiro, e fala que não seria, né, o Eliezer. Eliezer, como seu servo, ele era praticamente o diretor ali do meio, né? Ele que fazia tudo que Abraão pedia e deveria designar as missões para cada tribo que ali vivia com eles, né? Então ele seria abaixo ali da diretoria, vamos se dizer. E então, se Abraão não tivesse um herdeiro, todas as terras e tudo que Abraão possuía seria herdado por ele. E Abraão ficou triste por não ter um filho, né? E aí vem as promessas de Deus, que a gente daí consegue ver aqui no capítulo 15, do versículo 4 ao 6. Porém, Deus fala a Abraão que não será esse o herdeiro. Deus então mostra as estrelas. Será assim sua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, olha o que a Bíblia fala. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. É um pouco difícil às vezes de entender, mas a gente precisa estar em Techuvá para entender esse pedacinho, porque em obediência ali, e ele creu, Deus imputou a justiça. Deus fez o quê? Se você crê em mim, tudo será justo para você. Então aquela coisa de tipo, eu preciso tanto de que aconteça um milagre na minha vida para sei lá, vou pôr aqui, né, sendo franco com os irmãos, eu quitar minha casa. É meu maior sonho agora, e em momentos de dificuldades, tudo que eu peço para Deus, Deus, por favor, dê um jeito, um plano de quitar essa casa, né? E Deus, de repente, pela fé ali, por eu crer,
ele vai fazer alguma coisa, né? Eu brinco com a minha esposa, eu falo assim, eu só espero que não venha esse dinheiro de herança, né? Porque a gente quer estar junto com os nossos. Mas Deus é capaz de tudo, ele pode de repente vir uma boa oferta, não sei, no meu carro e a gente vender e quitar. E assim é na vida de todos os irmãos. Então vamos depositar todas as nossas fichas ali. Graças a Deus, a gente aqui é um grupo que a gente não tem ídolos, a gente não tem busca por santos, nós somos diretos com Yeshua. Nós pedimos a Ele, cremos nele, para Ele levar até o Pai, né? O caminho, a verdade e a vida. Para Ele levar nossa situação até o Pai e para que o Pai possa intervir e deixar que tudo aconteça, né? Então, aí a gente dá sequência aqui no capítulo 15, do 7 ao 11, e disse mais Deus, eu sou o Senhor, que te tirou da terra de Ur, para te dar essa terra como herança. Abraão pede para saber como pode crer nas promessas, e Deus pede animais a eles. Então, nessa hora, Deus pediu alguns animais para Abraão, para ele colocarem ali sobre o altar, que Deus iria provar para ele. E ali ele repartiu os animais que ele levou, menos a pombinha, né, e o passarinho que ele levou. O restante ele partiu ao meio, colocou de frente, né, a Bíblia fala que ele colocou de frente, e dali depois pegou fogo e a fumaça foi para o céu, né. Então, era Deus provando, por mais que a gente coloque, Abraão, ele creu ali no Senhor, mas um versículo para frente ele fala, Deus, como posso crer em ti, né? Ele já, tipo, não sabia se acreditava ou não, né? E às vezes acontece, às vezes não, comigo acontece muito, né? A gente não tem, eu acho que um grão de areia da praia ali, da fé que Abraão teve, né? E muitas vezes a gente coloca Deus à prova. E seguindo aqui no capítulo 15 ainda, do 12 ao 21, o Senhor entra em aliança com Abraão e após... desculpa, eu me perdi aqui, deixa eu até ler do 15, 12 ao 21, que eu anotei aqui, eu estou seguindo o slide, mas anotei errado. 15... No 15, 12 até o 21, ao pôr do sol Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros, numa terra que não lhe pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Então aqui, ó, que eu anotei errado, eu coloquei sobre Abraão, depois eu vou ajustar para mandar para os irmãos. Deus já faz até uma profecia ali, mostra uma profecia que depois ali na quarta geração de Abraão, o povo dele seria escravizado, né? Então ele já sabia que o povo passaria a nova aprovação e que estariam sem Abraão, né? Que a gente fala que é o pai da fé. E Deus também manda Moisés ali para salvar, né, esse povo ali que ficou no exílio durante 400 anos, né? Então, essa parte aqui já é Deus mostrando a promessa e também o que aconteceria no futuro, não só a promessa de terra, mas a promessa dos seus descendentes, né? E aí nós vamos para Gênesis 16, de 1 a 16, que daí é onde entra Sarai e Agar. Do 1 ao 4, ali do 16, Sarai fala para Abraão que como ele não conseguiu ter um filho como ela não conseguiu ter um filho com ele, para ele se deitar com Agar, a egípcia. Após saber que estava grávida, Agar começou a tratar mal Sarai. Então, ela pediu para Abraão, passem algumas novelas que Abraão tutubiou, e primeiramente ele recusou, mas a Bíblia não fala nada sobre isso, né? Então, tradições, histórias, né? Hoje a gente conversou bastante no grupo de falas, né? Que a gente ouve,
acha que é da Bíblia e nem é. E hoje o Rabino, né, toda hora é uma aula com ele, ele nos mostrou muitas passagens. Um exemplo agora era que não cai uma folha do céu sem que Deus saiba. E isso não está na Bíblia, isso está no Talmud. Então, olha da onde a gente busca referências, né? Será que a gente está alinhado mesmo, né, com a palavra de Deus? Outra questão foi Jesus falando que ele era a lei de Moisés. Isso está em The Chosen. E eu já usei isso em até um dos vídeos que eu gravei. E eu nem tive a curiosidade de pesquisar. E aquilo também não está na Bíblia. Jesus nunca falou que ele seria a lei de Moisés, né? E assim por diante. Então são várias coisinhas, né, que a gente precisa ir buscar entender. Então aqui Abraão, ela propôs isso para Abraão. Abraão aceitou, né, e acabou engravidando Agar. E aí Agar viu que estava grávida, começou a fazer o quê? Ela quis subir também, né, no salto, vamos se dizer assim, e começou a tratar mal Sarai, que era a sua dona ali, né? Ela que sempre acabou dando tudo para Agar, né? Tratou super bem Agar, que foi resgatada do Egito e veio com ela. Então, ela tinha que ser grata a Sarai, né? E o 16 do 5 ao 6 fala assim: Sarai começa a reclamar então para Abraão, que Agar a tratava mal. Abraão fala a Agar está sob seus desígnios, e que Sarai fizesse o que achava certo. Então ela humilhou Agar, que acabou fugindo. Então aqui a gente faz uma reflexão, né, da briga de casal que Sarai, né, teve com Abraão, e Abraão jogou na mão dela e falou: faça o que você quiser. Também Abraão, em nenhum momento a gente vê nessa passagem aí de Gênesis 16, a gente tentando, se a gente pegar para analisar, a gente não vê nenhum momento Deus, nem Sarai, nem Abraão se comunicando. Sarai faz uma proposta para Abraão, Abraão, sem questionar, sem perguntar a Deus, aceita, engravida, depois ele joga a responsabilidade para Sarai, e que começa uma briga, e assim, a gente não vê em nenhum momento ele pedindo uma intervenção de Deus para ver se aquela decisão era melhor, para ver se Sarai estava certa. Em nenhum momento a gente vê Sarai pedindo alguma orientação a Deus. Até aí Deus ainda não tinha se revelado a Sarai nenhuma vez, né? E então a gente vê os detalhezinhos de briga de casal, de parente, que às vezes a gente toma decisões e não traz o Senhor para ser nosso juiz daquela decisão, né? Do que a gente deve fazer ou não naquele momento. Seguindo aqui, a gente tem do capítulo 16 ainda, do 7 ao 9, um anjo do Senhor encontrou Agar próximo a uma fonte no deserto. Perguntou onde ela ia, perguntou, né, aonde ela ia, ela respondeu que estava fugindo, e ele manda ela voltar para a terra de Abraão e de Sarai, para próximo deles, e se humilhar para Sara, porque ela não teve consideração nenhuma com Sarai, né, que foi quem acolheu ela e deu tudo, né, que foi o que a gente acabou de falar. E aí do 16, do 10 ao 12, ele fala assim ainda para Agar: disse mais o anjo do Senhor: multiplicarei sob sua descendência, de modo que não poderá contar. Disse mais: concebestes e dará à luz um filho, chamará Ismael. Será como um jumento, ele será contra todos e todos será contra ele. Ele habitará próximo a seus irmãos. Aí do 13 ao 16, então ela invocou o nome do Senhor: tu és Deus que vê.
Agar deu à luz a Ismael quando Abraão tinha 86 anos. Isso aqui é um resumo. E aí pode ver que todo o capítulo 16, como a gente tinha falado, em nenhum momento Abraão e Sara buscaram a Deus. E aqui, olha o que acontece se a gente for analisar até os dias de hoje. Por um momento que eles se afastaram de Deus, aconteceu uma traição ali com... Não foi uma traição porque ela sabia, né? Mas aos olhos de Deus ali, né? Ele ficou com a concubina dela. Eu acho que não foi de agrado de Deus, não foi essa a promessa que ele tinha feito. Eles não souberam esperar a promessa e acabaram tomando decisão por conta dele. E olha o que a Bíblia nos fala, que ela teria que Agar teria uma descendência gigante, quase igual a de Abraão, né? Que ele fala aqui que seria como as estrelas do céu. E ele já tinha falado algo semelhante para Abraão também. E olha o que ele fala, seu filho será como um jumento. O jumento, né? Aí eu fui pesquisar, mas por que um jumento? O jumento, ele não tem muita reação, ele não é igual a um cavalo. Tudo para ele, se você chegar perto, ele é mais arredio que um cavalo. Então ele vai tentar, por se defender, agredir. Então olha o que está acontecendo, olha as descendências que veio dali, né? E aqui ainda fala, ele habitará próximo aos seus irmãos. Então olha a descendência de Ismael próximo a Israel ali. Olha as guerras acontecendo. Olha o que isso causou lá atrás, por estar separado, né? A gente aqui tem uma história, Abraão, a gente não chega nem perto, né? Mas essa falta de Deus traz consequências para todos nós até hoje, principalmente para as terras de Israel, né? Então é a importância aí da gente estar sempre pedindo a Deus orientação, né? Bom, dando sequência, a gente entra no capítulo 17. Gênesis 17, de 1 a 8. Esse daqui eu gostaria de passar com os irmãos, que é quando Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Quando Abraão... 17, do 1 ao 8. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo as suas descendências. Abraão prostrou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse: De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado de Abrão. Seu nome será Abraão, porque eu constituí para pai de muitas nações. Eu o tornei extremamente prolífero. De você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança com a aliança eterna entre mim e você e os teus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. Então aqui a gente vê Deus fazendo a aliança com Abraão novamente. A gente vê que passa um capítulo e é a hora que Abraão volta a se unir ali com Deus, né? Que é a hora que Abraão volta a falar com Deus e aí Deus volta às promessas com eles. Isso lembra um pouquinho da gente de nós que somos rebeldes, né? E que às vezes a gente sai um pouco, ou às vezes nem muito. Antigamente, quando eu me desconectava assim de Deus, eu ficava, antes assim de conhecer, né, mas sempre fazia uma oração ou outra, antes de conhecer a palavra verdadeira, mas eu lembro que às vezes eu ficava anos sem sentir uma presença ali de algo bom na minha vida. E depois que comecei a fazer oração, a gente vê que ainda no começo, às vezes eu ficava 1 mês, 2, 3 meses ali sem falar com Deus e parecia que ia se afastando. E agora, quando dá 2, 3 dias que eu não consigo me conectar com Deus, já parece que é um tormento.
né? Parece que já faz 1000 anos que Deus está longe de mim, que eu não consigo chegar a Ele. Então, a gratidão diária, a oração diária, ela é muito, muito importante, né? E aí do capítulo 17, do 9 a 14, Deus institui a circuncisão com Abraão e com o povo ali do meio de Abraão, né? E essa circuncisão, eu ainda tenho muitas dúvidas, né? Hoje o rabino me explicou há uns tempos atrás que quem opta pela circuncisão aí é obrigatório a seguir toda a lei, né? Aí já é uma lei por obrigação. E aí a gente tem Paulo falando, né, sobre a circuncisão no coração e tal. Então é um estudo ainda que eu tenho dúvidas, né, de muitas coisas. Então não vou me aprofundar. Prefiro tirar dúvidas com o rabino e uma hora ele passar com mais clareza para todos nós. E aí a gente tem em Gênesis 17, 15 e 22, que Deus muda o nome de Sarai para Sara. Eu gostaria de ler também essa passagem, 17, do 15 ao 22. Disse também Deus a Abraão: de agora em diante, sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu te abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. Abraão prostrou-se com o rosto em terra. Riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja o meu herdeiro. Ele não acreditou mais uma vez, ele já estava espantado, né? Então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna, para os seus futuros descendentes. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei. Eu o farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 tribos, e dele farei um grande povo. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, filho que Sara lhe dará no ano que vem. Por esta época, quando terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Então, lá atrás, né, a gente entende que Deus fez uma promessa para ele, que viria muitas nações, mas Deus não tinha ainda explicado para ele tudo. E ele também não perguntou. Então, esses dias eu estava conversando com a Paloma, né, e ela me falando até, a gente tem que saber explicar para Deus o que a gente quer para não pedir errado, né? E a gente estava com um problema aqui em casa, problema que a gente teve de enchente até. E ela falou, a gente ficou pedindo para Deus tirar a água daqui da frente, a gente pediu tudo errado, a gente tinha que pedir para Deus limpar lá embaixo onde é o problema e tal. E aí foi que acabou que a prefeitura veio, limpou lá embaixo e graças a Deus até agora a mão de Deus está segurando sobre isso, veio algumas chuvas fortes e nada aconteceu. Mas a gente passou por algumas provas e de repente Abraão não soube entender o que Deus falava de gerações, né? Deus olhar para você e falar, nossa, você vai ter uma geração de muitos filhos conforme as estrelas no céu ou grão de areia, e a gente olhar e falar, tá, isso deve ser o quê? Uns 10 filhos, né? Vamos imaginar, eu não estou entendendo, né? Mas a geração dele se estende até hoje. E olha como Deus foi misericordioso e justo. Ele falou que a descendência de Ismael também seria grande, teriam os reis, né? Aqui ele já não fala da parte da violência, mas de repente se algum dali também viesse a buscar Deus, né, viesse a ter uma comunhão com Deus de Israel, também poderia, né, ser convertido. Seria as ovelhas perdidas da casa de Israel, vamos se dizer, né?
Então muita reflexão que a gente precisa ter de toda essa passagem, de toda essa paraxá e de tudo que Deus vem colocando em nossos caminhos e para onde a gente precisa olhar, né? Onde tem coisas boas de Deus também, né? Então não é só a gente imaginar o povo ali os árabes como um povo do Hamas, né? Eu vejo muita gente, mas julgando os palestinos ali, né, que estão ali na faixa de Gaza. Mas eles se venderam e tal, mas Israel tem que matar todo mundo ali. Aí outros, né, que vem polariza pro lado deles, falando, Israel é uma carnificina que eles fazem, né? E a gente não está ali, quem está falando está ali vivendo aquilo, né? Muitos sim são pessoas que realmente se vendem. Eu tava vendo alguns moradores ali da região, muitos se vendem para quê? Para ter uma casa, embaixo dessa casa tem artefatos do Hamas escondido ali, mas aí o Hamas paga para eles morarem, eles não têm para onde irem, eles acabam morando ali, né? Então o Hamas paga para eles morarem ali e ainda dá tipo R$ 10.000 todo mês para eles morarem ali. Muitos não têm o que fazer, se entrega a isso, e muitos também não têm o que fazer, não se entrega, acaba morrendo. Então fica imaginando aquelas crianças ali hoje pegando em fuzil porque só vê aquilo na frente, né? Então a gente tem que também ter um bom senso um pouco com eles, ter um pouco de piedade e pedir para Deus aliviar o sofrimento dessas pessoas e sim fazer a justiça com os que merecem ser punidos, né? Mas ter misericordiosa porque pode ter alguém ali querendo se converter, né? Querendo conhecer mais sobre um Deus, o Deus verdadeiro, o nosso Deus, Jeová, e não tem oportunidade, né? Bom, então, eu queria fazer um resumo agora, né, do que foi a passagem. Então, a gente fez uma passagem de Gênesis, do capítulo 12 a 17. Ela nos mostrou momentos de decisão, de renúncia, de fé e promessa, momentos em que precisamos mudar, o famoso, às vezes, 2 passos para trás para dar um para frente, que às vezes a gente não entende. Passou momentos difíceis que passaram ali no Egito, a separação da família, né? Primeiro de seus pais, depois de Ló, ali que Abraão passou. Então, eu tive um caso de ter que ficar perto dos meus pais um tempo, a gente ficou 3 anos, depois a gente acabou voltando. Então, eu acho que quando a gente foi, a gente não pediu orientação a Deus e Deus acabou até dando uma palavra para Paloma que não seria muito legal a gente sair da casa que ele tinha colocado como herança, né, pra gente. Então a gente precisa aprender a ouvir, né, o que Deus tem pra gente. Então ali Abraão também viveu momentos de guerra, de fé, teve um encontro ali com Melquisedeque, que nos anima a encontrar Jesus, né? Esse caminho que a gente quer trilhar de estar ali com seu filho, com Yeshua ali, aquela sensação daquele encontro nos ares que possa ser em nossa geração. Eu peço muito a Deus para que seja, pode ser, vai ser difícil, mas que possa ser em nossa geração, que deve ser a imagem mais linda, né, que a gente vai ter na memória, né? Gerar um filho sem o consentimento de Deus ou até mesmo alguma decisão sem consultar a sua vontade. E aí agora o finalzinho aqui, a mudança de nome, nos lembra o nome eterno que teremos melhor que filhos e filhas, que o Rabino sempre nos passa essa passagem, que está lá em Isaías 56, do 5 ao 6, né? Quando Cristo voltar e mudar o nosso nome, nós vamos ter um nome melhor que filhos e filhas. Então imagina que cada um vai ter um nome e um nome especial, né? Conforme os nomes ali, Jesus tem um significado, Abraão tem seu significado, Josué tem um significado único, né? Imagina a gente poder receber um nome único de Deus, né? E
Aí depois eu tenho uma linha do tempo, né, que foi falado, que então Gênesis 12 a gente, Deus chama Abraão e faz uma promessa, que é a saída de sua casa. No capítulo 13 tem a separação de Abraão e Ló, a promessa da terra de Canaã. No capítulo 14 tem a guerra dos reis, Ló é levado cativo e o encontro com Melquisedeque. No capítulo 15 e 16, Deus anima Abraão e lhe promete um filho. O Senhor entra em aliança com Abraão. Temos a passagem ali de Sarai e Agar, né? E o nascimento de Ismael no capítulo 16, que é o momento onde eles não falam com Deus, é a única passagem ali que Deus não tem uma comunicação com eles. E no final, no capítulo 17, a mudança dos nomes de Abraão, a instituição da circuncisão, e Deus muda o nome de Sarai também, né? E aí depois, no finalzinho, a prática da circuncisão com todo o povo ali de Abraão, e aí depois entraria, né, a promessa de um filho de Abraão, que seria Isaac, que daí começa a partir do capítulo 18, meus irmãos. E aí eu gostaria de agradecer a todos pela oportunidade de poder estar aqui com vocês. Eu deixo aberto, talvez eu não saiba responder algumas coisas, mas de repente os irmãos quiserem passar alguma mensagem também, queira falar alguma coisa, alguma reflexão, passar uma boa vibração. Quem quiser falar, fica à vontade.